na madrugada dessa quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno esse texto da chamada PEC dos precatórios, que nada mais é do que a PEC do calote, né? O governo federal levou essa PEC à votação numa tentativa de tentar, de alguma maneira, ampliar o seu orçamento, o espaço fiscal no orçamento, para fazer o programa que vai substituir o Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, que vai ser pago até dezembro do ano que vem, 2022, no valor de R$400. Até aí tudo bem, né? Acho que há um consenso na classe política, e o Ciro também acredita e defende isso, de que é preciso que se faça um programa social dessa magnitude, né? Nós estamos vivendo num período no Brasil onde quase metade da população está vivendo numa situação de insegurança alimentar, né? Nós temos presenciado, por causa da pandemia, mas não só, o aumento da extrema pobreza, aumento da miséria, aumento da fome, né? Com situações realmente chocantes nas grandes cidades, de pessoas mexendo dentro das lixeiras, né? Procurando comida nos caminhões de lixo. Isso realmente é muito lamentável num país como o Brasil. Então, o primeiro ponto é que é preciso que se faça alguma coisa por essas pessoas, é preciso que haja de fato um programa social que dê dignidade para essas pessoas que estão nessa situação. Agora, o segundo ponto é a forma como o governo está fazendo, né? Está propondo aí uma tentativa de driblar o teto de gastos, né? Com o primeiro calote nos precatórios para abrir o espaço fiscal de 91 bilhões de reais e com isso conseguir executar esse programa social que vai substituir o Bolsa Família, né? Vamos lembrar que a última parcela do Bolsa Família, depois de 18 anos, foi paga na última sexta-feira. O programa foi extinto e no seu lugar entrará esse novo programa chamado Auxílio Brasil. A questão do Ciro Gomes, o que a gente precisa levar em conta é que essa PEC foi aprovada no Congresso ontem em primeiro turno, ela ainda vai tramitar em segundo turno e depois vai tramitar no Senado, e aí sim, se aprovada, vai para a sanção do presidente da República, mas ela foi aprovada em primeiro turno com votos de partidos que se dizem oposição ao governo federal, ao governo Bolsonaro, como o PDT, o partido do Ciro Gomes, e também o PSB. Então daí gerou todo o protesto do pré-candidato Ciro Gomes, né, que, como você disse, é um candidato da terceira via, um candidato de centro-esquerda, e que vinha se posicionando já com um programa econômico, né, e sempre muito crítico às ações governamentais, do governo Jair Bolsonaro. O problema não é, como eu disse, fazer o programa social Auxílio Brasil. O problema é que, da forma como está sendo feito, nós teremos resultados muito ruins, especialmente no próximo ano, em 2023 também, porque se você fura o teto de gasto e promove uma gastança sem fazer, sem conseguir manobrar o orçamento para permitir que haja um espaço fiscal, você vai criar também aumento da inflação. A pressão inflacionária no Brasil já está bastante alta, né? Nós temos uma inflação já na casa dos 2 dígitos, de mais de 10% acumulado até agora, né? E temos também aumento generalizado de preços, não só de alimentos e remédios, mas também de combustível. O desemprego está alto, a miséria está alta. Então, além disso, há também uma fuga de capitais, fuga de investimentos do país. Então, da maneira que o governo está fazendo o programa social, fica parecendo que você dá com uma mão e tira com a outra, porque ao mesmo tempo que você promete dar um auxílio de R$400 para as pessoas, esses R$400 vão ser corroídos pela inflação, né? Porque, logicamente, da forma como o governo está pensando o programa, não há sustentabilidade dessas regras orçamentárias. Então, daí vem o protesto do candidato Ciro Gomes, que já anunciou aí a suspensão temporária da sua candidatura contra os deputados que votaram a favor da PEC, né? Dos 28 votos do PDT, 15 foram favoráveis ao projeto de lei, o que levou o Ciro Gomes a anunciar hoje pela manhã que estava deixando a sua candidatura suspensa. Leonardo, a gente muda agora de assunto e a gente vai falar sobre a Anvisa, que recebeu uma nova ameaça para negar o uso de vacina contra a Covid-19 em crianças. A agência virou alvo de ataques depois que a Pfizer anunciou que pretende ingressar ainda este mês com um pedido de uso emergencial em crianças. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta quarta-feira que recebeu uma nova ameaça na tentativa de coibir a aprovação do uso de vacina contra
contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. A agência virou alvo de ataques depois que a farmacêutica Pfizer anunciou que pretende ingressar ainda este mês com pedido de uso emergencial do imunizante em crianças. A medida foi anunciada pela empresa depois que a agência reguladora norte-americana recomendou o uso do imunizante contra a Covid-19 em crianças, Leonardo. Parece uma inversão de valores, né, Matheus? Nós poderíamos imaginar que as pessoas chegassem a ameaçar o governo federal, o Ministério da Saúde ou mesmo uma agência reguladora como a Anvisa por não querer fornecer vacinas, por não querer vacinar as crianças de repente, mas acontece exatamente o contrário. Nós estamos percebendo que há ameaças, há pressões acontecendo contra a agência justamente porque ela sinaliza a possibilidade de aprovar a vacinação para crianças, né? Vamos lembrar que não há um consenso sobre a vacinação das crianças, elas não foram prioritárias até agora no programa de vacinação, justamente porque deu-se prioridade aos mais velhos, aos idosos que são teoricamente pertencentes ao grupo de risco, são as maiores vítimas da Covid-19. Mas as crianças, segundo vários estudos, e é quase um consenso da comunidade científica, dos infectologistas e também dos virologistas, elas funcionam como vetores. Portanto, há, de certa forma, uma importância em vaciná-las, né? A Anvisa está fazendo isso nesse sentido, a Pfizer já está preparando aí para pedir a aprovação da vacina para as crianças, e acho que é um ponto importante. Uma hora nós vamos precisar vacinar todo mundo, né? Quanto mais grupos e quanto maior a faixa da população vacinada, maior vai ser a imunidade, e mais rápido nós vamos conseguir a imunidade de rebanho, né? Portanto, eu acho que é lamentável, né, que a gente tenha que presenciar esse tipo de ameaça, né, pleno século XXI. Acho que é um sinal dos tempos, né? Hoje, infelizmente, nós temos no mundo todo, isso não é algo específico só do Brasil, os grupos anti-vacina, né? São as pessoas que se recusam a se vacinar, a vacinar os filhos, que enxergam as vacinas como algo ruim, algo conspiracionista, né? Então, isso, de certa forma, além de criar toda essa situação de tensão, né, com a agência reguladora, atrapalha um processo que o Brasil vem sendo bem sucedido até agora, né? Depois de todos os contratempos, de todos os problemas que houve, de todos os impasses, inclusive alguns envolvendo o governo federal e o Ministério da Saúde, os estados e municípios vêm conduzindo com muita competência a campanha de vacinação contra a Covid. Tanto é que o Brasil já se tornou, em pouco tempo, um dos países que mais vacina, né? Nós já temos uma faixa muito grande da população imunizada com as 2 doses. Eu acho que chegou a hora, de fato, de pensar sim a imunização das crianças, eu não vejo problema nisso, e acho que é obscuro que haja pessoas aí com tempo para fazer ameaças a uma agência reguladora que nada mais está fazendo do que o que se espera, né? Que é regulamentar a vacina, né? Muito bem, a gente tem mais assunto para comentar aqui na Rádio Clube 98. Leonardo, eu não sei se é do seu conhecimento, mas nos últimos meses a gente está com 2 CPIs aqui na Câmara Municipal. Uma CPI apenas da CPI da Copasa, mas a gente está com comissões processantes, que uma hoje chegou aí ao seu parecer final. O vereador Marquinhos das Bananas foi cassado. O relatório da comissão teve 12 votos favoráveis. De acordo com o que está sendo circulado, o que foi dito e o resumo da pauta da reunião da Câmara Municipal de hoje, o próprio vereador, o ex-vereador, agora ex-vereador Marquinhos das Bananas, porque uma vez cassado pela Câmara Municipal, ele já não é mais considerado vereador, então o ex-vereador Marquinhos das Bananas, ele teve pontos de contradição no seu depoimento, o que levou então um relatório da comissão processante a esse parecer da comissão processante, que mostrou ele como culpado, porque a comissão, no parecer, apontou que o depoimento já indicava uma conduta questionável, uma vez que, segundo seus relatos, teria ele, um homem casado, nomeado para o seu cargo, para o seu gabinete, uma mulher com quem teria um envolvimento amoroso afetivo, e além disso foi ao motel com a mesma mediante pagamento. O pagamento indica, no mínimo, uma relação promíscua do parlamentar. Isso porque, em fevereiro, a Marquinhos das Bananas pagou R$500 a essa assessora para que eles pudessem... para que eles tivessem um encontro. Aí a Marquinhos das Bananas alega que foram 2 vezes ao motel junto com essa assessora. Enfim, o vereador sequer conversava com ela na frente de terceiros, afirmou uma de suas
assessoras. E quando ele tinha que lhe pedir algo, passava para os outros repassarem o recado para essa assessora. Uma assessora parlamentar que trabalha no gabinete do lado narrou que já presenciou Marquinhos das Bananas irritado. O episódio aconteceu quando ele ofereceu carona para essa ex-assessora, que o acusa de assédio, e ela recusou. O parecer da comissão processante também apontou que houve contradições no depoimento de Marquinhos das Bananas. Em certo momento, ele disse que a relação era afetiva, amorosa, e depois indicou que não tinha interesse sexual. A tratava como filha. O vereador também afirmou que após a eleição no dia 15 de novembro do ano passado, perdeu a confiança nela. A comissão escreveu: ora, a relação era amorosa, afetiva, de paternidade ou sequer havia relação de confiança? E se não havia mais confiança, por que o denunciado a nomeou e manteve em um cargo de confiança? Sobre provas, a comissão caracterizou que comportamentos abusivos acontecem em locais e momentos privados e não em público, e que dificulta a comprovação. Algumas gravações apresentadas pela acusação mostram a ex-assessora dizendo que queria apenas fazer o seu trabalho e que não estava disposta a se prostituir pelo emprego. No final de fevereiro, a ex-assessora disse que aceitou sair com o vereador com a promessa de que depois a deixaria em paz. A comissão inferiu: esses pontos demonstram que a assessora estava sob grande pressão e que o parlamentar usou de sua posição de poder e se aproveitou para constrangê-la com conotação sexual e que certamente não é compatível com a dignidade da casa. Vereador Marquinhos das Bananas, cassado. Nos últimos 20 anos, eu não me recordo de nenhum vereador que seja em Patos de Minas ou na região ter sido cassado pelos demais vereadores, por uma Câmara Municipal. Leonardo, isso mostra que a política ela está mudando, são novas caras, ou é porque o vereador pisou na bola mesmo? Eu acho que esse caso do vereador, Matheus, traz à tona em Patos de Minas uma discussão que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre o papel da mulher nos espaços de poder como a política, né? A gente sabe que o Brasil é um país historicamente patriarcal, machista, onde a mulher muitas vezes ao longo da nossa história foi relegada a um papel subalterno na história, né? Demorou muito para que as mulheres pudessem ocupar espaços de poder como o mercado de trabalho e principalmente a política, e nós ainda nos deparamos nos dias de hoje com casos como esse, de assédio sexual no trabalho, porque a assessora ela estava desenvolvendo um trabalho no gabinete do vereador e alega, e ao que tudo indica, né, pelo o que foi relatado na comissão processante, de fato houve assédio por parte do vereador, o que é lamentável, né? E então isso traz à tona esse tipo de discussão para a gente poder entender qual é a relação, qual o papel das mulheres nos espaços de poder como a política, e não só, mas também no mercado de trabalho, porque à medida que as mulheres passam a ocupar esses espaços, elas ganham voz, passam a ter voz ativa, e esse tipo de situação, esse tipo de crime, né, vamos nomear da maneira correta, torna-se intolerável. Eu não tive acesso ao relatório da comissão processante, mas me parece que foi aprovada a cassação do vereador por um resultado limite, né? Ele precisava de 12 votos para ser cassado e foi o que aconteceu, né? Foram 12 votos favoráveis à cassação, mas é uma discussão importante, uma discussão que chega a Patos de Minas. É lamentável que a gente ainda presencie esse tipo de caso, mas acho que serve de alerta, fica como exemplo para que os vereadores homens, os homens que trabalham nesses espaços de poder e que também são empresários, são diretores, gerentes de empresa, entendam que a relação com a mulher nesses locais precisa ser uma relação de igualdade, pautada acima de tudo pelo respeito, é claro, né? Muito bem, a gente continua aqui com Em Pauta, outros assuntos, daqui a pouquinho a gente faz um rápido intervalo comercial. A gente continua, Leonardo, porque o presidente do Flamengo está sendo investigado por causar prejuízo a fundo de pensão, segundo o Ministério Público Federal. Rodolfo Landim e mais 4 pessoas são investigadas por repassar recursos de empresa no Brasil ao exterior. Parece que está se tornando uma moda e uma moda frequente, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e mais 4 pessoas estão sendo denunciadas por crimes
por causar prejuízo a um fundo de pensão. A Justiça, por meio da 10ª Vara Federal Criminal, acatou a denúncia feita pelo Ministério Público de Brasília. A informação foi publicada pelo portal G1. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Landim e os demais envolvidos teriam praticado gestão fraudulenta em uma instituição financeira ao aplicar os recursos da empresa, identificada como FIP Brasil Petróleo 1, em uma empresa norte-americana de nome Deflex Inc. Incorporações, né? Conforme o órgão fiscalizador federal, essa aplicação de recursos em outra empresa se configura em uma violação do regulamento do fundo, além de ferir as normas da Comissão de Valores Imobiliários. É mais um escândalo em mais um time de futebol, Leonardo. Envolvendo mais um cartola do futebol brasileiro, né, Matheus? Parece que já se tornou rotina, né? A gente já acompanhou inúmeros casos de corrupção, de mau uso de recursos nos clubes de futebol nos últimos anos. E agora, no caso do Rodolfo Landim, é um caso um tanto complexo, porque ele estava investindo o dinheiro de um fundo brasileiro no exterior, o que não, pela legislação brasileira, é considerado uma fraude. Não pode acontecer. E está sendo investigado. Agora, é evidente que isso é uma espécie de hábito no Brasil. Não acontece, não é uma exceção, não é um caso que acontece apenas com o presidente do Flamengo. A gente sabe que muito se frauda fundos de investimento no Brasil, até porque a legislação muitas vezes ela permite que isso aconteça, né? É muito fácil fazer esse tipo de coisa, até que se investigue, até que se pune, leva muito tempo. E isso estimula esse tipo de conduta, que acontece por parte de banqueiros, né, por parte das elites econômicas, né, que mantêm fundos de investimento e, enfim, parece que a gente está assistindo um filme do passado, né, parece que a gente está dentro de um livro do Gabriel Garcia Marques, que a história vai girando em círculos e a gente sempre acaba no mesmo estágio, né. Justamente, você resumiu muito bem. Leonardo, agora a gente saindo um pouco dessas polêmicas, a gente entra agora em dois assuntos. Um deles é o risco hídrico, que possivelmente Minas Gerais poderia passar, mas a Copasa descartou, já que as chuvas de outubro encheram os reservatórios. E também a gente fala sobre os climatarianos. O que seriam esses climatarianos? A dieta contra mudanças climáticas que ganhou força na pandemia. Os climatarianos são a nova face do ativismo alimentar. Acreditam que o que comemos ou não é decisivo para mudar o mundo. Eles querem frear as alterações climáticas do planeta e querem fazer isso pelo prato. Os climatarianos são a nova face do ativismo alimentar. Aqueles que acreditam que o que comemos ou não é decisivo para mudar o mundo. No caso deles, tentando reduzir ao máximo possível a pegada ambiental que a sociedade tem deixado no seu caminho nas últimas décadas. Você seria um climatariano, Leonardo, ou não? Você acha que já é um exagero? Acho que é uma boa questão para a gente colocar, né, Matheus? Agora, acho que interessante, né, porque nós vivemos em tempos de ativismo, tempos de identidades, né, dos grupos identitários, e a gente tem mais um exemplo disso nesse grupo, né, os climatarianos que surgiram agora durante a pandemia da Covid-19 e acreditam que podem mudar o mundo através da alimentação. Agora, partindo para a causa que abastece o movimento, acho que é importante a gente dar um certo destaque em alguns pontos, né? Porque as mudanças climáticas são a grande emergência global atualmente, né? Há muito tempo vem se discutindo o impacto das mudanças climáticas no ambiente, né? No planeta. A gente já teve aí vários fóruns internacionais, desde os protocolos de Kyoto até o Acordo de Paris e, mais recentemente, nós estamos aí na antevéspera do COP26, que vai acontecer lá na cidade de Glasgow, na Escócia, e que é mais um fórum internacional que vai reunir vários estadistas do mundo todo para discutir exatamente medidas para frear a mudança climática, que é uma grande emergência, né? Nós estamos correndo contra o relógio, correndo contra o tempo e
para usar uma expressão brasileira, uma expressão do futebol, estamos quase nos acréscimos, né? Já ultrapassando os 45 minutos do segundo tempo, porque praticamente nada foi feito ao longo das últimas 2-3 décadas para reduzir as emissões de gases, né, que produzem o efeito estufa. E se não fizermos isso ao longo das próximas décadas, o mundo vai sofrer consequências realmente terríveis. Portanto, é uma grande emergência, né, um grande desafio, né? Trata-se de pensar qual planeta nós vamos entregar para as futuras gerações e requer um esforço a nível global, né? Nós vamos conseguir enfrentar esse problema e vencer a questão climática com cooperação a nível internacional, né? Não é hora de se fiar nos velhos laivos nacionalistas, né? Mas é hora de buscar uma cooperação de todos os países, de todo o planeta, para tentar evitar o pior, né? Porque pode ser que a gente, até o fim do século, a temperatura no planeta suba mais de 2 graus, 2,7 graus. Isso seria catastrófico, né? Porque teria um impacto enorme em toda a cadeia produtiva global, no meio ambiente, nos biomas, né? E, enfim, nós estamos correndo contra o tempo para tentar evitar isso. Então, eu acho que a causa é muito interessante, né? Acho que a gente pode pensar, assim, formas de melhorar o planeta, de defender um tipo de causa como essa, de frear as mudanças climáticas a partir da alimentação. E acho que é uma tendência a partir de agora que em vários países pelo mundo haja pessoas se reunindo em grupos preocupadas justamente com esse tipo de questão, né? Justamente, resumiu muito bem. Leonardo, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência para encerrar o Em Pauta de hoje com a sua primeira participação para falar sobre chuvas. As chuvas de outubro que encheram reservatórios Minas afora e a Copasa afastou aí uma possível crise hídrica em Minas Gerais. Rápido intervalo e a gente volta já já. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Tote Madeiras e Acessórios, madeiramento em geral. Tote Madeiras e Acessórios, Avenida Fátima Porto, 4560, telefone 3821-2708. Vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento. Avenida Paranaíba, 1208, telefone 3821-7872. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento Mercadão dos Óculos, óculos de todos os modelos com preço imbatível. José de Santana 440, próximo à Câmara Municipal. Luciano no comando. Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura. BASF Monsanto. Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, anunciou, vendeu, 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. E a Copasa afastou risco de crise hídrica em Minas Gerais.
é um alívio para todos nós, afinal de contas, as precipitações, as chuvas ficaram acima da média em várias regiões do estado. E a Copasa afastou então essa condição de crise hídrica e afirmou que o abastecimento de água está garantido para os próximos meses em Minas Gerais. Segundo a companhia, a situação das represas no estado melhorou com as chuvas do mês de outubro, que teve precipitações acima da média histórica em várias regiões mineiras. Choveu muito, mas ainda não é o momento para baixar a guarda e desperdiçar água, né, Leonardo? Claro que não, Matheus. Enfim, nós temos aí um alívio, né? Ainda bem que o nível de chuvas para o mês de outubro foi, de certa forma, bastante satisfatório, né? Acima do esperado, e por isso os reservatórios, de certa forma, subiram um pouco o nível, né? Nós vivíamos até algum tempo atrás, né, até o mês de setembro, um enorme temor por uma crise hídrica, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, né? Já se falava em apagão, né, para o ano que vem, né? E provavelmente os mais velhos vão se lembrar quando no Brasil, no início dos anos 2000, nós vivemos uma situação como essa, né, de baixo nível dos reservatórios, que levou o país a uma situação de apagão. A gente sabe que isso sempre é muito ruim, né? O país perde economicamente, né? Porque a energia é uma matriz para o trabalho das empresas, de todo mundo, né? Que depende do trabalho. E ainda bem que parece que a situação em Minas Gerais está controlada com as chuvas do mês de outubro, e a CEMIG a Copasa anunciou, e a CEMIG vai garantir o fornecimento de energia por pelo menos mais alguns meses. Mas ainda não podemos baixar a guarda, né? O ano de 2022 promete ser bastante difícil nesse sentido, né? Até porque os reservatórios no país estão operando hoje com 30% da sua capacidade, né? Ou seja, nós temos uma situação de nível muito baixo devido a poucas chuvas, né? Em 91 anos é o pior ano em matéria de chuvas, então isso pode nos levar a uma situação de crise hídrica em 2022. Não é hora de baixar a guarda, né? O governo federal ainda não mostrou um plano para enfrentar essa possível crise hídrica, né? Acho que está em cima da hora. Os governos estaduais estão tentando correr contra o tempo. A gente sabe que é uma coisa, é um fenômeno da natureza quando não chove, né? Quando passa muito tempo sem chover, mas os governos também precisam ter respostas políticas para isso, né? Precisam ter planos para enfrentar esse tipo de situação. É isso então, Leonardo, obrigado por sua primeira participação. O seu toque final. Valeu, Matheus. Grande abraço e até a próxima quinta. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. A participação de Leonardo Branquinho aqui na Rádio Clube 90.